todas bem-vindas ao nosso encontro que a gente preparou com muito amor e carinho para vocês, mulheres, que estão tentando engravidar e tá achando que a espera, que o processo está mais difícil do que vocês imaginavam quando começaram as tentativas para engravidar. Então, para a gente começar, coloquem para mim no chat de onde vocês são, qual é a cidade, qual é o estado que você fala. Vamos ver como é que o Brasil está representado nesse evento de hoje. Me dizem aí no chat de onde vocês são. Quero conhecer vocês, quero interagir com vocês. Sarandi, Paraná, Campinas, Vicência, Pernambuco, Alfenas, Maranhão, ei, Nordeste lindo. Tudo bem, Nordeste, Sudeste, Sul. Rio de Janeiro, que bom, sejam todos bem-vindos, Paraná, que lindo ver vocês aqui, para mim é uma alegria muito grande ver vocês aqui nesse encontro de hoje. Então, eu vou começar me apresentando, se você ainda não me conhece, eu sou Lívia, eu fui tentante por anos e hoje aqui nas redes sociais ajudo mulheres que desejam engravidar a alcançarem o seu tão sonhado positivo, seu bebezinho no colo, mesmo com diagnóstico de infertilidade. Isso porque eu e meu marido, nós também tínhamos um diagnóstico médico de infertilidade conjugal. Eu e meu marido, nós éramos considerados inférteis para a medicina. O nosso diagnóstico era definitivo, era irreversível para todos os médicos que nos avaliaram. Porém, depois que eu entendi que gravidez, olha só, não começa no útero, é isso mesmo, ninguém te conta sobre isso, né? Como assim, Lívia? Gravidez não começa no útero? Não, mulheres, não começa. E isso ninguém compartilha com a gente. Depois, então, que eu tinha tentado de tudo, depois, então, que eu tinha desmotivado das minhas intenções, eu percebi algo que me transformou. A gestação não começa no útero. Por isso que muitas mulheres falam, eu já tentei de tudo e não dá certo para mim. O que mais eu preciso fazer? Isso é muito comum de eu escutar nas redes sociais, nos encontros, nas palestras que eu dou, todas as mulheres falando nesse sentido. Mas existe um caminho que você vai descobrir hoje e que provavelmente você nunca percorreu esse caminho. Sim, normalmente as mulheres estão focadas em determinados aspectos, mas não percebem que o essencial nunca foi trabalhado dentro delas. E tá tudo bem, é porque a gente não sabe, não conhece, e a gente está aqui para transmitir esse conhecimento hoje. Aqui você vai entender se você está no caminho certo ou no caminho que te distancia do seu tão sonhado positivo ou da sua maternidade. E depois que eu entendi que do jeito que eu estava lidando ou fazendo totalmente errado, é que eu percebi que existia um caminho totalmente diferente, mas muito possível de atravessar. E aí, tudo se transformou. E hoje, mulheres, eu tenho os meus 3 filhos, o Pedro, Joaquim e a Helena, que foram concebidos de forma natural. Inclusive, a última gestação, ela aconteceu naturalmente aos 41 anos. Então, também, quando eu escuto, Lívia, mas eu sou 40 mais, eu sou 35 mais, tá difícil, não dá mais. A minha história, ela te prova que dá sim. Existe um caminho a seguir que você vai encontrar aqui hoje. Quero te apresentar, se você ainda não conhece pelas redes sociais, a minha família. Então, eu vou trazer aqui uma imagem da minha família para vocês, se vocês não conhecem essa minha família linda, né? Essa tá aí o Pedro à esquerda, o meu marido Rafael, que eu amo muito, 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 que é a minha base, que é o meu sustento, que segura as minhas mãos, quando principalmente tudo deu errado lá atrás, ele foi sempre a nossa base na família. A Helena, que é gêmea do Joaquim, o Joaquim aí no meu colo. Essa foto foi no aniversário deles, o Pedro com 5 na época e os gêmeos com 2 aninhos. Esta, então, é a minha família. Então, esse evento aqui é para vocês que estão na jornada de tentativas para engravidar e que não está acontecendo o seu tão sonhado positivo. E eu preciso começar dizendo uma coisa muito importante, meninas. Vocês não estão exagerando, vocês não são fracas, vocês não são culpadas de absolutamente nada. E você não está sozinha. Vamos parar de compartilhar? Para a gente, voltar para cá.
Aí, voltei. Então, muita atenção. Você não é fraca. Você não é culpada. Você não está sozinha. Você não precisa carregar tudo isso atrás das suas costas. Às vezes alguém falou isso, ou às vezes você sente a necessidade de carregar tudo isso sozinha. Talvez por fora você continue vivendo normalmente, mas por dentro existe uma parte sua que está cansada, desgastada, desesperada, cansada de tentar, cansada de recomeçar todo mês, cansada de sustentar esperança todos os meses. Afinal, a gente cicla mensalmente. Então, as emoções de uma tentante, elas são muito intensas e difíceis porque são todos os meses acontecendo as mesmas frustrações. Todo mês, quando o teste chega negativo, o seu luto, o seu microluto acontece e você precisa lidar com todas essas emoções. E eu sei disso porque eu vivi isso como vocês por muitos e muitos anos. Vou dar uma olhadinha no chat? Então vamos lá. Rio de Janeiro, Paraná, Campinas, João Pessoa, Catas Altas, olha, Catas Altas, não sei onde fica em Minas. Eu creio no que faz impossível, por isso estou aqui para agregar conhecimento. Isso mesmo, muito bem. Irecê, Bahia, Janaúba, olha, norte de Minas, coisa boa. Adoro ver vocês por aqui, gente. Sejam bem-vindas novamente. Então, neste encontro especial que eu fiz com muito amor e carinho para vocês, eu quero mostrar para todas os 3 principais erros, os 3 erros mais comuns que você está cometendo e que te afasta da sua maternidade. E também eu vou te mostrar os 3 pilares essenciais, necessários para te conduzir de forma objetiva, de forma clara, ao seu tão sonhado positivo. Tá bom? Se isso foi possível para mim, com certeza será para você. Ou eu também faço uma pergunta melhor. Por que não aconteceria com você? Eu não sou diferente de ninguém. Eu não tenho estrela na testa, eu não sou uma pessoa nada diferente. Eu sou extremamente normal. Se eu conseguir achar o caminho, e eu vou apresentar isso para vocês hoje, vocês também conseguem. Mas, ó, antes de contar sobre esses erros e os pilares essenciais na jornada de uma tentante, deixa eu te contar de uma forma muito breve como eu realizei a minha tão sonhada maternidade, mesmo com aquele diagnóstico médico, irreversível e definitivo para a medicina. Então, vamos lá. Aos 34 anos, eu estava há 1 ano casada e tentando já engravidar. Como as coisas não aconteciam, como os testes negativos chegavam todos os meses, eu e meu marido, então, fizemos uma avaliação, uma bateria de exames para nos investigar. Por que a gente não conseguia engravidar? E aí, mulheres, meu chão caiu. Eu acho que vocês também vão se identificar, ou muitas de vocês. Todos os exames que nós fizemos eram compatíveis com um diagnóstico muito cruel conosco. Aos 34 anos, eu descobri que eu tinha falência ovariana precoce e eu estava entrando numa menopausa precoce. E o problema não era só eu, também era com meu marido, porque, como eu disse para vocês, era conjugal, né? Meu marido tinha uma baixíssima contagem de espermatozoides e os que viviam eles eram fracos, sem mobilidades e incompatível com a fertilização natural, né? Então, receber esse diagnóstico, né, de infertilidade conjugal, que é mais raro, normalmente, mulheres, a infertilidade acontece mais com as mulheres, 60% a 70% deles estão direcionados para as mulheres. No nosso caso específico, era um tanto quanto difícil, porque era eu e o meu marido. Então, era considerado um caso mais raro, porque era uma infertilidade conjugal. Imaginem, o sonho da maternidade, que eu sonhei desde a infância com a minha família, desde, né, de novinha, eu queria sempre construir minha família, e quando foi o momento em que a gente decidiu, a gente teve esse diagnóstico que nos paralisou. Nós entramos, eu e meu marido, numa crise existencial muito dolorosa e muito profunda. Sabe por quê? Vou compartilhar sentimentos aqui que talvez vocês se conectem também. E podem comentar também no chat para a gente conversar. Na minha mentalidade à época era que eu não podia realizar ou evoluir no ciclo natural da vida. Qual é o ciclo natural? Você nasce, você cresce, você reproduz e você morre. Por que a gente não podia reproduzir? A gente não estava pedindo, né? Olha a nossa mentalidade. A gente estava pedindo casa na praia, a gente estava pedindo carro importado, a gente estava pedindo a Deus uma viagem internacional, nada disso. A gente só queria ser normal. E quando esse diagnóstico veio, eu fiquei muito brava com Deus, porque parecia que ele estava nos sentenciando.
Ele estava me deixando com um destino totalmente diferente do que eu imaginei na vida. E eu pensava assim, qual pedra eu joguei na cruz para merecer um diagnóstico tão ruim como esse? Qual pedra eu joguei na cruz para que Deus pudesse me castigar? Eu me sentia assim. E tá tudo bem, porque era a mentalidade que eu tinha na época. Talvez algumas de vocês também se sentem um peixe fora d'água na sociedade. E é normal, é natural. Verdade, só pedir a Deus, meu filho. A gente só estava pedindo filho, a gente não estava pedindo nada extraordinário, não é verdade? Vocês compartilham, vocês conectam com essas dores que eu vivenciei? Era a minha mentalidade na minha época, né? Então, diante disso, os médicos todos eram unânimes. Vocês têm 0,0% de chance de engravidar de forma natural. Isso nunca vai acontecer, esquecem, não dá. Porque a minha falência ovariana, ela era tão grave que eu tinha um ovário como se fosse uma mulher de 50 e de 60 anos. Praticamente não tinha folículos, não tinha óvulos, né? Os que tinham eram muito ruins. Então, isso foi muito difícil. Então, os médicos nos propuseram, naquele momento, a fertilização in vitro. Quem já fez aqui a fertilização in vitro? Deixa eu conhecer um pouquinho vocês, a estrada de vocês na infertilidade. Eu fiz. Então, a partir do momento que eles, né, os médicos nos disseram que para a gente a única alternativa seria a fertilização in vitro, e para quem não sabe o que é isso, eu vou contar um pouquinho. A fertilização in vitro, que nós chamamos de FIV, é o mais alto nível dentro da reprodução humana assistida. Né? Antes da fertilização, existe a inseminação, o coito programado, a indução de ovulação, várias outras técnicas mais simples, que ajudam muitas mulheres a engravidar. No nosso caso, pelo diagnóstico que era muito ruim, só iria funcionar FIV e com baixa probabilidade ainda, tá bom? Então, se nos restava isso, né, a gente recorreu à medicina. E olha, meninas, nós fizemos 7 tentativas de fertilização in vitro. 7. Por que eu falo que são tentativas? Porque a gente quase nunca chegava ao ciclo final da fertilização. Existem várias etapas para você concluir, né, até com a implantação do teu embrião no seu útero, a fertilização. E eu quase nunca chegava ao final, porque eu não tinha folículos. Mas a cada negativo, não era só um resultado ruim que chegava, era uma frustração, era uma dor, era um pedaço de mim e de esperança que se quebrava. E com o tempo, eu fui me desgastando fisicamente, de tanto tentar, de tanto exigir do meu corpo, né? E isso era muito complicado para mim, porque eu morava em Minas e iria para São Paulo, eu ia para São Paulo, né? Em todas essas tentativas, então era um desgaste físico gigante e emocionalmente, de tanto segurar, de tanto tentar ser forte, de tanto não desabar. Eu estava exausta quando eu cheguei no final. Exausta de tentar, de esperar, de sentir que nada em mim mudava. E talvez você entenda exatamente esse lugar. E eu quero compartilhar um pouquinho, acho que 2 fotinhas que eu trouxe aqui, para que vocês possam ver o meu rosto, sentir, né, como foi esses momentos para mim. Vou compartilhar aqui com vocês, depois a fotinha da família. Olha aí, esta foi a 6ª tentativa, a penúltima, né? De todas, eu só consegui um óvulo que foi passível de ser fertilizado pelo espermatozoide do Rafael, e ele foi, então, implantado dentro do meu útero. Aqui é a carinha de esperança. Não tá aparecendo? Não, não tá? Ah, que pena. Tá. A tela tá preta? Vou voltar aqui, meninas. Parar, e eu vou tentar de novo, tá bom? Vamos lá. Só um pouquinho de paciência que a gente chega. Quero compartilhar esses momentos com vocês. E agora? Foi? Chegou? Muito bem. Olha aí eu, né, na maca, depois da implantação do meu único embrião das 7 tentativas, né? E Rafael aqui e o meu embriãozinho aqui em cima. Mas, infelizmente, esta tentativa, essa implantação falhou. E olha o meu rostinho aí. Eu olho para essa imagem, gente, e eu vejo muita dor, né? Embora eu esteja sorrindo, a gente sempre sorri por fora, mas por dentro eu estava desabando. Eu estava quebrada, eu estava exausta, eu estava destruída. Era a 6ª tentativa, era a minha única alternativa naquele momento. Então, para mim, este momento foi um momento de dor, ainda que o meu rosto, olha só, ainda que o meu rosto estivesse feliz, mas de dentro eu sabia que estava praticamente
desmoronando, né? E isso me doía demais da conta. Voltei aqui para vocês. Então, essas são as minhas fotinhas da época. E quando deu negativo, eu e o Rafael decidimos que a gente faria só mais uma, porque a gente também financeiramente totalmente desgastados, né? Muito caros fertilizações. Então, a gente falou, ó, vamos tentar mais uma, vamos esperar um ciclo promissor, e aí a gente não faz mais essa FIV. Vamos ver o que dá. Esperamos, né? Entramos num ciclo, no sétimo, num momento bastante promissor assim, dentro da minha realidade de diagnóstico, que não era tão boa. E aí os médicos também estavam mais contentes, assim, com as estimulações, e aí eu lembro muito bem que eu tinha 6 folículos, 6, era muito para mim. Normalmente, mulheres, quem tem uma reserva boa tem 15, 20, 30 folículos, né? O máximo que eu consegui foram 6 folículos, não óvulos. Lembrando que o folículo tem dentro o seu óvulo, e tá dentro do ovário, tá bom? Só para explicar. E aí, na 7ª tentativa, todo mundo feliz, apostando que daria certo, e o que que acontece? No meio da tentativa, no momento em que eu iria melhorar a dose para melhorar esses estímulos, a gente não sabe por que até hoje os meus folículos desapareceram. Eles involuíram, eles sumiram. Gente, isso foi a chegada do fundo do poço para nós. Isso representou o fim de linha para nós. Porque quando isso aconteceu, os médicos se reuniram conosco e falaram, olha, chega, não dá mais. Vocês não podem mais tentar a fertilização, porque o corpo da Lívia não responde muito bem, os protocolos já foram mudados, a gente já tentou várias formas diferentes e a Lívia não responde. Então, vocês precisam repensar uma nova forma de maternidade, como adoção, como ovo-doação, como outras formas que existem. Mas naquela época, eu não tinha o meu coração aberto para isso, né? Então, significou que era fim de linha. E o que me veio à mente? Se nem a medicina altamente especializada me ajudou, ninguém mais pode me ajudar. Então, se eu cheguei no fundo do poço, acho que eu cavei mais 20 metros para dentro e me encontrei lá, eu e o Rafael, com um casamento desgastado também, porque o relacionamento se desgasta, porque a missão implacável de gestar toma conta de tudo da nossa vida. Né? A gente se entrega a essa missão implacável, que é tudo gestar, e a gente deixa para trás nosso marido, nossa família, nossos amigos, nossa vida social. Acontece isso com vocês? Me contem no chat. Isso aconteceu comigo, eu vivi isso por muito tempo. Vamos ver como que está esse chat. Ah, nós está compartilhando, mas aquela hora, né? Aí depois compartilhou, apareceu. A Jéssica falou, ainda não fiz, mas já veio o pensamento em fazer. Muito bem, excelente. Então, tudo isso aconteceu comigo. Eu imagino que muitos de vocês podem estar se conectando com todos esses sentimentos que eu estou falando. E quando eu voltei da 7ª tentativa, eu cheguei na casa de uma grande amiga minha. E foi aí que aconteceu a minha maior virada de chave, que eu vou compartilhar com vocês. Eu chorando, eu falando, eu totalmente desgastada para ela, dizendo que meu sonho já tinha ido embora, que não existia mais, que era fim de linha, que tudo tinha acabado, né? E que eu iria ficar sem filhos para a vida inteira. Ela vira muito sabiamente para mim e fala a seguinte frase: Lívia, eu sempre vi você exaustivamente indo para São Paulo, tentando, se desgastando, mas eu nunca vi você colocar Deus à frente de tudo isso que você está fazendo. Meninas, ali eu olhei para ela e falei, minha amiga, você não está entendendo, não. Se nem a medicina me ajudou, não existe nada mais que pode me ajudar. E ela falou, dê o seu primeiro passo. Dê a oportunidade. Entrega. Confia. Se ele preparou a maternidade para você, ela vai te encontrar. Mas você precisa permitir isso. Você precisa dar espaço para que ele trabalhe na sua vida. Você nunca deu. Você sempre tentou controlar tudo e todos. Controla o que você come, o que você não come, o que seu marido come, dicas de alimentação, dicas de atividade física, de várias coisas eu vejo você fazer. Mas o essencial você não fez. E ali, meninas, eu engoli seco, porque era verdade. A Jéssica falou, está a tela preta. Será que está a tela preta? Vamos ficar? Não? Tá tudo bem? Jéssica, estamos tudo bem. Acabamos de testar aqui. Ah, voltou. Muito bem, excelente. Obrigada, Jéssica. Então, quando ela falou isso para mim, eu fui para minha casa. E a partir dali, naquele lugar, no fundo do meu poço, no fundo do meu cansaço, no meu limite emocional,
que aconteceu a minha virada de chave. Aquele momento para mim não foi um momento em que eu precisei fazer alguma mudança externa no meu corpo. Ela foi interna. Ali eu entendi que não adiantava continuar tentando do mesmo jeito que eu estava fazendo. Eu precisava parar, respirar, olhar para dentro de mim e fazer tudo diferente. E foi nesse momento, nessa condição de fundo de poço, mas também de virada de chave, que eu tive uma clareza muito forte. Não era só físico. Eu precisava tratar o meu emocional e o meu espiritual. O meu corpo não precisava de mais pressão. Ele precisava de segurança, de cura emocional. As minhas emoções não precisavam ser ignoradas, jogadas para debaixo do tapete, fingir que eu era forte o tempo todo, que eu dava conta de tudo. Elas precisavam ser acolhidas. E a minha fé, ela precisava deixar de ser desespero e se tornar entrega. E quando eu comecei a viver isso na prática, tudo começou a se alinhar. Eu percebi que existia um caminho, existia um processo que ninguém tinha me falado. Ninguém tinha me falado. Nenhum médico, nenhum tratamento, nenhum protocolo, nada do que eu tinha procurado no mundo tinha me falado que antes de gestar no útero, a sua mente, o seu espírito e a sua alma precisam ser férteis primeiro. Eu não precisava fazer mais, eu precisava de alinhamento. Eu percebi que eu estava tentando controlar tudo, cobrando o tempo todo, me desconectando de mim mesma, da pessoa, da mulher que eu sempre fui. Me desconectando da minha fé, do meu casamento, dos meus amigos, das minhas redes sociais, das minhas relações sociais. E foi ali, nesse momento de dor, que tudo se transformou. E eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a olhar diferente sobre a minha jornada de tentante. Eu comecei a cuidar do meu corpo com mais leveza. Eu passei a acolher as minhas emoções e voltei a me conectar comigo e principalmente com Deus de verdade. Quantos de vocês aqui não sabem se conectar com Deus? E eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Cada um na sua religião, do seu jeitinho. Eu estou falando de algo maior, de espiritualidade, de conexão com o divino, com o sagrado. E cada um tem o seu jeitinho. E antes mesmo do resultado chegar no meu ventre, eu já não era mesmo a mesma mulher. Eu tinha encontrado paz de espírito. Quantas de vocês aqui, nessa jornada de luta silenciosa e dolorosa, deitam no travesseiro e sentem a verdadeira paz de espírito? Porque do jeito errado que a gente caminha, a paz de espírito não acontece. Olha lá, vamos ao chat um pouquinho, né? Eu já perdi a esperança. Não perca, você vai voltar a sua esperança nessa aula e eu vou te provar, por favor. Tá bom? Deus sabe de todas as coisas, com certeza, Cristiane. Não podemos perder a esperança, jamais. Mas eu vou te mostrar aqui, a Manuel Antônio Castilho, né? Eu vou te mostrar um novo recomeço. Eu fui diagnosticada com ovário policístico porque eu estou desde 2021 sem menstruar, então eu estou casada há 4 anos e não menstruo. Daí o médico falou para mim que eu estou com ovário policístico. Muito bem, Patrícia. Vamos tratar antes do ovário policístico outras coisas que a gente vai descobrir aqui na aula, tá bom? Então, quando tudo aconteceu comigo, a minha paz já tinha sido estabelecida, eu comecei a ter clareza, eu comecei a ter confiança no processo, e foi nesse lugar que tudo começou a fluir, tudo começou a alinhar-se, a organizar dentro de mim, e foi dentro dessa transformação que aconteceu a finalização desse processo, que foi uma entrega real e total. E aí, o que aconteceu? A chegada dos meus filhos, dos meus 3 filhos. Foi fácil? Não, não foi. De uma noite para o dia? De jeito nenhum. Mas eu precisei percorrer um processo. Eu precisei me permitir atravessar o meu deserto. Para que nesse deserto, Deus plantasse em mim as sementes da fertilidade. Porque ela não existia dentro de mim. Então, é fácil entender hoje olhando para trás, que não tinha como meu útero gestar. Se a semente da fertilidade não tinha sido implantada.
germinada na minha mente, no meu espírito, na minha alma. E é esta proposição que eu tenho aqui para vocês. Então, com a chegada dos meus filhos, como é que foi? Vou compartilhar de novo a minha tela para vocês irem também, né, reconhecendo aí alguns passos da minha vida. Vejam se vai compartilhar. Essa aí foi a FIV e essa aí foi a chegada do Pedro Henrique aos 38 anos. Rafael aqui diante do meu ventre com o Pedro Henrique. E aos 41 anos, quem chega? Os meus gêmeos, o Joaquim e a Helena, de forma natural. Aqui, então, estava a representação, né, da finalização do processo que eu passei de transformação. E esta imagem que eu quero compartilhar com vocês representa muito para mim. Sabe por quê? Não sei vocês, mas eu tinha um sonho de fazer essas fotos de Natal, de aniversário, de eventos. Eu tinha um sonho de ter a minha família, né, numa imagem, num porta-retrato. Tanto é que hoje na minha casa, em vários lugares, tem porta-retrato da minha família. Era um sonho meu desde pequena. Eu não sei quais são os seus, mas os meus eram assim. Se você também tem esse sonho, compartilhe com a gente nesse chat. Então, quando eu olhei para essa foto, quando eu vi o Pedro, quando eu vi o Joaquim e a Helena, eu falei, meu Deus, é real. Realmente aconteceu. Porque, às vezes, mulheres, eu penso como foi possível, com todo aquele diagnóstico, como eu acreditei naquele diagnóstico. E a gente acredita no nosso diagnóstico. Ele existe? Ele existe. Mas ele não determina o seu destino. Isso tem que ficar muito bem claro para você. Existem outras coisas que vão determinar o seu destino que a gente vai trabalhar aqui. Então, esta foto em família representa muito para mim, porque era um sonho eu ter. E quando eu finalizei as 7 fertilizações e eu vi que não era possível mais, né, os médicos me diziam que era chegado o fim de linha, eu vi tudo isso se desmoronar. Imaginem se eu tivesse acreditado no diagnóstico que nós tínhamos. Eu não arredei o pé. E eu encontrei uma maneira muito mais efetiva de ultrapassar esse diagnóstico definitivo para a medicina, para eu alcançar as minhas gestações de forma natural. Vamos voltar lá então comigo? Vamos voltar aqui. Voltei? Me vem? Vamos ver o chat enquanto isso. Eu engravido e sempre perco meu bebê. Minha menstruação é irregular, não vem taxa de hormônio baixa. Eu estou 7 anos para engravidar. Investigou trombofilia, família. Obrigada, Noemi. Deus abençoe sempre nós. Acredita mesmo que nunca vai engravidar. A gente acredita. E a gente passa a acreditar nesse diagnóstico, como eu acreditei por muito tempo, que nada mais vai ser a solução. E existe a solução. A minha história está aqui para provar para vocês. E eu poderia, mulheres, ter guardado isso que eu vivi só para mim. Mas para ninguém compartilhar. Mas eu sabia que existiam outras mulheres vivendo exatamente o que eu passei. Se sentindo sozinhas, confusas, desgastadas, cansadas, exaustas. Assim como eu estive por muitos anos. Tentando, mas do jeito errado. Achando que estavam fazendo certo. E se afastando cada vez mais do sonho da maternidade. E foi por isso que eu decidi transformar a minha dor em caminho aqui para vocês. A minha história em direção. E a minha transformação em algo que pudesse alcançar vocês agora. Estar aqui nas redes sociais foi, na verdade, um chamamento divino. Por quê? Porque quando eu fazia as minhas orações para Deus, agradecendo pela família que Ele me concedeu, né? Foi Ele que me deu essa família, muito mais do que eu imaginei. Se aquele diagnóstico eu tivesse um filho, para mim já era o suprassumo do acontecimento. Nunca que eu imaginei na minha vida ter 3 filhos, né? Então, quando eu fazia as minhas orações de agradecimento por tudo que Ele me concedeu, pela abundância, né, que Ele me concedeu, sabe o que ele me dizia? Ele me dizia assim, em alto bom tom, transborde na vida de outras pessoas aquilo que você recebeu em abundância. Isso era nítido, isso era claro em todas as minhas orações. Porém, eu nem sabia como que eu iria transbordar. O ano passado eu escrevi o livro da minha história, e foi o início do meu transbordo. Depois do livro, quando eu comecei a expandir mais as minhas palestras, expandir a publicação do meu livro, eu percebi que o transbordo não era só o livro, era estar aqui,
para trazer essa informação para você, para trazer esse aprendizado para você. Porque se existe algo que eu aprendi, é que você não mais precisa passar por tudo isso sozinho. E você não precisa continuar tentando sem direção, como eu tentei por anos sem direção, acreditando que só o físico me bastava para gestar. Entendido? Existe um caminho que eu percorri, e é sobre ele que eu vou te mostrar nessa aula, nesse encontro de hoje. Talvez você já tenha pensado, eu estou fazendo tudo certo, Lívia. Na minha mente, não estou fazendo nada errado. Tudo que me mandaram fazer, eu já fiz. Então, por que não acontece para mim? Eu me perguntava também. E eu preciso te falar algo com muito amor e carinho. Nem sempre o que parece certo está, de fato, te levando para o caminho até o seu milagre. Vamos conhecer, então, a partir de agora, os 3 erros silenciosos que te afastam, sem você perceber, do seu milagre de engravidar. O primeiro erro: tentar controlar tudo achando que isso está te ajudando, ou ajudando a sua família. Você organiza tudo, acompanha cada detalhe, nos mínimos detalhes. Tenta prever, tenta ajustar, tenta garantir. E acredita que isso está te aproximando do positivo. Afinal, você está em movimento. Mas por que isso está errado? Porque o seu corpo não responde ao controle. Ele responde ao estado interno. E controle em excesso gera tensão, ansiedade e estado de alerta. Ou seja, você entra num estado de luta consigo mesmo. E o corpo não cria vida em estado de luta, mulheres. Você está sempre no estado de alerta. Qual é a consequência disso? O seu organismo entende que não é um ambiente seguro para gestar. E ao invés de favorecer você, ele começa a bloquear processos naturais, como, por exemplo, engravidar. Você acha que está ajudando, mas o excesso de controle pode estar dizendo para o seu corpo: opa, não é um lugar seguro. Aqui existe tensão. Conta para mim aí no chat, mulheres. Quem está controlando tudo e todos ao mesmo tempo? Eu era essa pessoa que controlava, que tentava resolver tudo, que tudo tinha que estar sob o meu controle. É assim com vocês também? Me conta. Ah lá, mãe, eu. Quem mais? Eu, às vezes, acredito que nunca vou engravidar. E me sinto tão frustrada com cada teste negativo. Patrícia, eu também. Me sentia frustrada todo mês, porque todo mês a gente cicla, né? E mulheres tentantes frustram todo mês quando o negativo não vem. É verdade. Lá, as mulheres. Sim, é verdade. Então, hoje, você conheceu aqui o primeiro erro que te afasta da sua maternidade. O segundo erro, também comum: se manter forte o tempo todo. Você segura a onda de tudo, você não fala, se cala, não desaba. Você sempre está suportando tudo e todos, inclusive a mochila das outras pessoas, porque acredita que precisa ser forte para conseguir. Às vezes, lá atrás, na tua infância, alguém falou para você: não chora, engole o seu choro. Larga de nhenhenhen, menina. Você precisa crescer. Engole o seu choro. E você engoliu. Engoliu tanto que está com as emoções todas travadas dentro de você. Por que isso está errado? Porque a emoção reprimida, ela não desaparece. Ela fica armazenadinha lá no teu corpo, na sua mente. E o seu corpo começa a carregar tensão emocional acumulada. Consequência, isso gera bloqueios internos. Isso gera estresse crônico e até desregulagem hormonal. Você continua tentando, mas por dentro está totalmente sobrecarregado. Você não está sendo forte. Você está se impedindo de liberar o que precisa sair, gente. Este é o segundo erro mais comum numa jornada de tentante. Contem aqui para mim se vocês também representam esse segundo erro, porque me representou um dia. Vamos ver o chat, se alguém responde. Como é que estamos desse chat? Já tive 2 perdas em 2024, com 42 anos, e outra 25 aos 40. Fiz vários exames e nada. Albetize. Não podemos perder nossa fé e nossa esperança. Jamais, Aline. Realmente não. E por que está errado dessa forma? Porque desse jeito que você está fazendo, você não vai conseguir
liberar as suas emoções, liberar aquilo que está dentro e retido dentro de você. Vamos conhecer o terceiro erro, bem comum, e que está te afastando da tão sonhada maternidade? Buscar tudo fora e se desconectar da principal pessoa, de você e de Deus. Você já buscou resposta em todo lugar, opiniões, médicos, tratamentos, conselhos, dicas? Quantos cursos de muitas dicas que tem para gestar hoje em dia? Mas, no meio disso tudo, você foi se afastando de você mesmo. Porque o processo de gerar vida não é externo. Ele começa com a conexão interna, emocional e espiritual. E quando você se desconecta disso, você perde alinhamento. Você fica confusa, insegura e troca de caminho o tempo todo. Basta alguém chegar, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Você vai estar perdendo o seu foco. E entra num ciclo de tentativa sem direção. Não é falta de informação, é falta de conexão. Por isso que muitas mulheres até têm todos os exames ótimos, normais, dentro dos padrões de normalidade, e não conseguem engravidar. A pergunta é, para essas mulheres, o que está desconectado? Quais as emoções esse corpo carrega? Será que você é uma sobrevivente de você? Das suas próprias emoções? Das suas próprias atitudes? Que te aprisionam dentro de você? Às vezes não precisa nem responder no chat. Como está o seu coração hoje em relação a tudo que a gente está falando? Percebe o que está acontecendo? Você não está errando por falta de esforço. Você até faz e muito. Você está errando porque ninguém te ensinou o caminho completo antes. Ninguém me ensinou esse caminho. Ninguém me disse que gestar era muito mais do que um útero engravidando. Se eu não tiver permissão espiritual e emocional, não vai acontecer. E é isso que vai mudar a partir de agora. Sabe por quê? Porque eu vou te mostrar os 3 principais pilares que me sustentaram na minha grande transformação, na minha virada de chave, para eu conseguir os meus 3 grandes milagres. Primeiro pilar, se você estiver anotando, aproveite para anotar. Isso tem que estar estampado na sua geladeira, no seu armário, no seu celular, para você sempre estar lembrando disso. Primeiro pilar, físico. Você, mulher, precisa de segurança e de não mais pressão. O corpo precisa se sentir seguro para gerar uma vida aí. E segurança não vem do controle, vem da regulação. Quando o corpo fica em paz, ele se abre, ele fica apto, receptivo para chegar a uma vida nova. Quando você desacelera, tudo se regula. Você sabe cuidar com leveza, com calma, porque você começa a entender do processo. O seu corpo sai do estado de alerta e entra no estado de segurança, que é o que você precisa. O que isso muda, então, na prática? Seu organismo começa a funcionar de forma mais equilibrada, mais tranquila. Seus hormônios tendem a regular melhor. Seu corpo se torna mais receptivo. E quando o corpo, então, encontra equilíbrio, ele se abre e ele entende que a partir desse momento é seguro receber uma vida nova. Aqui, você para de se segurar e começa a se acolher. Sentir, gente, não te atrasa, não é ruim. Isso te liberta. Quando você permite sentir as emoções que vêm, ainda que elas sejam difíceis, você tira o peso que estava preso dentro de você. Você tira 50 quilos das suas costas e começa a se sentir mais leve. O que isso gera no seu espírito, na sua alma? Leveza emocional, diminuição de ansiedade, sensação de clareza e de presença. Você para de carregar tudo sozinha e começa a se sentir inteira. Sentir, lembre-se, nunca vai te atrasar. Ele te destrava e te liberta de você mesmo. Quais as ciladas que você está contando para você mesmo e que você está caindo? Quais as emoções agarradas na garganta que você não consegue compartilhar, que te adoece todos os dias de forma silenciosa? Isso dói, isso machuca. Como é que vida vai acontecer nesse corpo tenso, rígido, controlador? Não acontece. Qual é o terceiro pilar? Um dos mais importantes, o espiritual.
Você precisa aprender a se entregar de corpo e de alma e a parar de controlar ou de querer controlar tudo à sua volta. Existe uma parte que não está nas suas mãos e a gente sabe disso. E é aí que a entrega chega. Quando você entrega de corpo e de alma, você sai do peso de precisar controlar o universo nas suas costas. O que nasce a partir disso? Paz. Paz. Ela flui. A confiança no seu processo. E a diminuição da ansiedade por aquele resultado. Aquele desespero por aquele positivo que não chega. Você para de carregar tudo sozinho. E você continua fazendo a sua parte, mas sem carregar o mundo nas suas costas. Quando você solta esse controle, quando você aprende a soltar todo esse controle, quem que vai assumir agora? Deus. Ele assume o comando. Mas você precisa se permitir. Lembra que eu falei da minha história? Eu não permitia, porque eu estava ali, ó, organizando e controlando tudo. E todos ao meu redor. Isso era da minha natureza. Mas eu precisei aprender a soltar, a entregar. E falar, olha, a partir de agora eu não consigo resolver. Então toma conta, porque não é meu mais, é do Senhor. E existem vários exercícios, várias práticas para a gente fazer e exercitar e treinar isso até se tornar natural. Porque tentar controlar o que não depende de você só aumenta o seu medo e diminui, obviamente, a sua fé. Não é assim com vocês? Hoje, você pode continuar tentando do jeito que te esgota. Ou pode começar a viver o processo do jeito que te alinha, que te direciona. Porque o seu milagre, ele não vem da sua força, ele não vem do seu controle, ele vem do seu alinhamento. Não esqueça disso. Vocês me entenderam? Parar de controlar, parar de exigir que tudo aconteça do seu jeito. Às vezes você está lá rezando, orando e falando, olha, mas se o senhor fizer assim, assim, assado, mas se o senhor me permitir ter o meu filho, eu quero X, Y, Z. Desenha, scripta, tudo aquilo que você deseja. Não está no seu controle. Para que você está preocupando com isso? Não está mais no seu controle. Percebe o que a gente está conversando aqui? Quando você alinha o físico, o emocional e o espiritual, você deixa de lutar contra o processo e começa a caminhar com ele, sem tensão. E é nesse lugar que a vida encontra espaço verdadeiro. E eu tenho certeza que com tudo que a gente está conversando aqui, com essas informações que muito provavelmente você não sabia, porque você não encontra no consultório médico isso, você não é mais a mesma pessoa quando chegou aqui há 53 minutos atrás. Quanta coisa você precisa rever? Quanta coisa você precisa perceber que do jeito que você está cada vez mais te atrasando o positivo, te atrasando a maternidade. Então, como eu falei muita coisa, né? Vamos recapitular? Vamos fazer aqui uma checagem para que vocês possam, então, nunca mais esquecer. A gente aprendeu que existem 3 erros comuns na jornada de uma tentante, né? 3 erros que te afastam da sua maternidade. Primeiro erro, controlar tudo, achando que isso está sempre te ajudando. Segundo erro, se manter forte, absoluta o tempo todo, carregando o mundo nas costas. O terceiro, buscar tudo fora de você e se desconectar com algo mais importante, que é você e o seu divino. Esta é uma das principais erros que as tentantes acometem. E agora, quais são os 3 pilares que me sustentaram, que me transformaram para chegar na minha maternidade, mesmo com todos os nossos diagnósticos, meu e do meu marido? Primeiro pilar, o físico. Nós precisamos de segurança e não pressão, não de desespero. Segundo, emocional. Precisamos aprender a liberar as emoções, a validá-las, a dar nome, a não ter medo de sentir, a não colocar debaixo do tapete. Porque muito provavelmente foi assim que lá atrás nos ensinaram a lidar com as nossas emoções. Não é verdade? Então, você não precisa de repressão, você precisa de validação e liberação das suas emoções.
E o terceiro pilar, o espiritual. Momento em que você se entrega de corpo e de alma e deixa de controlar aquilo que não é para você controlar. Vocês entenderam? Recapitulamos. Alguma dúvida até aqui, mulheres? Então, estes foram os erros que normalmente vocês fazem, que eu fiz, e que está tudo bem, porque até então você não tinha poder dessas informações. Você não tinha acesso a essas informações. E você descobriu aqui comigo quais são os 3 pilares essenciais que te alinham com a sua maternidade. Mas a partir deste momento, né, eu não consigo me aprofundar com muito detalhamento em cada um destes pilares. E a partir disso, eu tenho agora, para vocês que estão aqui comigo, uma grande oportunidade que eu pensei, que eu estruturei, que eu montei exclusivamente para vocês. Eu criei um método completo, muito completo, com esses 3 grandes pilares, que eu vou mostrar como funciona a partir de agora para vocês. Portanto, você não precisa mais descobrir tudo sozinha, porque o passo a passo eu vou mostrar, porque eu vivi tudo isso. Eu gostaria, inclusive, de ter ouvido todas essas informações que nós estamos aqui compartilhando lá atrás, quando eu comecei as minhas tentativas. Então, mulheres, independente se você está há meses tentando, há anos tentando, há décadas tentando, não importa, o método funciona em qualquer momento, porque é um método que te alinha, que te estrutura. Com certeza, se eu tivesse acesso a essas informações lá atrás, me pouparia muitas lágrimas, muitas dores, muitas angústias que eu vivi e que talvez eu não precisasse passar por aquilo. Porque hoje o caminho já está organizado, já está claro e prontinho para te conduzir. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. Um caminho, um passo a passo para você sair desse ciclo de tentativas frustradas, de ansiedade, de desespero, de silenciamento de você, para que você possa alinhar verdadeiramente o físico, o emocional e o espiritual. Não é sobre fazer mais, nada disso. É fazer sem pressão, sem perfeição, no seu tempo, mas do jeito correto, do jeito que funciona, do jeito que te aproxima da sua maternidade. Eu quero caminhar juntinho de você, te guiar nesse caminho e te ajudar a viver de forma profunda. Então, se você sente que a tua hora chegou, que basta, eu não quero mais viver nessas frustrações, eu quero te convidar para vir comigo para a jornada do despertar materno. Ela foi criada quando ninguém tinha mais respostas para me dar. Quando eu cheguei no meu fundo de poço e não tinha mais solução no meu caso. E ali eu decidi olhar para dentro de mim mesma, como eu falei para vocês, e construir um caminho diferente. E é este caminho que eu estruturei num método simples, objetivo, para te guiar. Porque se aconteceu comigo, pode muito bem e claramente acontecer com você. Porque tudo isso que a gente fala, ninguém nos fala. Tá todo mundo preocupado com o físico, com dicas de alimentação, com dicas de atividade física, com dicas inúmeras, variadas. Isso é importante? É, mas é complementar. Não adianta você fazer tudo como eu fazia, se você não tem alinhamento emocional, espiritual com seu próprio físico. E foi nesse contexto que nasceu a jornada do despertar materno. Não é como um curso apenas, mas é como um caminho bem pautado, bem estruturadinho, bem sedimentado, baseado no que eu vivi, no que eu testei e transformei em mim. Um caminho que integra corpo, emoção e espiritualidade. Tudo que eu ensino hoje, eu vivi, eu experimentei. Não veio só de estudos, veio da minha dor, das minhas lágrimas, das minhas perguntas sem respostas, da busca incessante, mas da minha entrega e da minha transformação. Por isso, funciona. Se você está aqui hoje, não é por acaso.
Eu quero caminhar juntinha com você nesse processo para te guiar. Talvez hoje você esteja exatamente no lugar onde eu estive lá atrás, no fundo do poço, sem saber mais o que fazer. Mas eu estou aqui para te dizer, existe um caminho e ele pode transformar a sua história, assim como transformou a minha. Deixa eu te mostrar o que ninguém te contou até hoje. Ninguém conseguiu colocar em palavras aquilo que você precisava esmiuçar dentro de você. E isso pode ser a virada de chave da sua vida. Detalhe, não precisa aprender sozinho. Eu preparei a jornada como se fosse um caminho guiado, profundo e acolhedor para você. Para não viver mais essa espera de forma errada. Para não perder mais tempo de forma errada. O que nós vamos ter nessa jornada? Eu vou aproveitar e vou compartilhar também com vocês. Agora eu vou botar em prática, isso mesmo, né? Não aprendi um pouco, viu? Amei e tudo que você falou é mais pura verdade. Buscar a Deus é a melhor solução. Vamos ver como se faz isso agora dentro da jornada do despertar materno. Vou compartilhar para que vocês possam entender mais do que eu estou dizendo aqui para vocês, tá bom? Tela compartilhada? Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai ter no início da nossa jornada? A gente vai focar em deixar de se sentir sozinho. Logo no início, você já entra num espaço de acolhimento real e de muito apoio, com suporte, com direção e um mapa das suas emoções. Você já teve um mapa das suas emoções? Você vai descobrir conosco. Para você parar de se sentir perdida e sozinha. O que isso te traz de benefício? Reduz a sensação de solidão, cria segurança emocional desde o início. Porque uma das maiores dores nessa jornada é sentir que ninguém te entende. Não é verdade? O que nós teremos a partir deste primeiro encontro? O segundo momento é se libertar das suas emoções ruins, das suas culpas, das suas dores, das suas tristezas. Aqui a gente entra num ponto profundo da jornada. Você vai aprender a ressignificar a sua dor, por exemplo, o seu luto, a sua culpa. A gente vai fazer exercícios de cura emocional. Tudo aquilo que você foi guardando, empilhando, estocando dentro de você, e que hoje pesa demais dentro de você, não dá mais para viver dessa forma, carregando o mundo nas suas costas. Carregando e passando a viver num estresse emocional muito grande. O que isso te ajuda, de fato? Libera espaço para a esperança e para o seu recomeço. Eis aí o nosso segundo passo da jornada, se libertar das emoções repreendidas. Quando a gente resolver isso, a gente vai passar para um outro passo. O coração da jornada. Vocês vão fazer a reconexão com Deus e voltar a ter fé. Ativar sua espiritualidade. Você vai se reconectar com o seu divino de forma leve, de forma verdadeira, com várias práticas, com vários rituais, com direcionamento, com todos os exercícios que eu fiz para aprender a escutar a Deus, a falar com Ele, a enxergar a manifestação dele. Gente, aqui, como eu disse, é o coração da jornada. Sabe por quê? Como passar a vida inteira sem ter intimidade com Deus? Sem saber o que Ele quer da sua vida? Quantas aqui de nós, entre nós, nesse encontro, nunca viveram uma intimidade com Deus? Não sabe ouvir, não sabe enxergar, não sabe falar com Ele com intimidade. Como cristãs que somos, não dá para passar a vida inteira sem essa reconexão. Para você nunca mais se sentir distante ou sem sentido, a gente vai fazer vários exercícios para te treinar até ficar muito tranquilo e natural a sua reconexão. Para isso, a gente vai, então, ativar a sua fé, o seu sentido de vida e a sua conexão com o nosso grande Criador. A partir daí, nós teremos um momento para restaurar o seu relacionamento. Sabe por quê? Porque o processo não é só seu, você não está sozinho.
você tem o seu companheiro, sua família, sua rede de apoio. E isso, tudo que você está vivendo, né, na jornada de uma tentante, acaba impactando o seu casamento, as suas redes sociais. E aqui você vai fortalecer os seus laços. Você sai do desgaste e volta a sentir o verdadeiro apoio, restaurando a união do seu casamento. Pode ser que muitas aqui tenham o seu casamento intacto, que é muito difícil numa jornada de tentante. Em algum momento vai ocorrer o seu desgaste, ainda mais com o passar do tempo. Se esse não for o seu problema, tá tudo bem. A gente vai focar em outros relacionamentos que precisam ser alinhados para você ter a sensação de apoio e de não julgamento. Para, enfim, ter clareza do seu caminho. Você vai sair com direção. Você não termina a jornada perdida. Você sai com esperança renovada, com um plano claro para engravidar. Então, não é só sobre engravidar essa jornada, é sobre se reconstruir como mulher. É como te alinhar ao seu tão sonhado positivo. É você se reorganizar para aquilo que verdadeiramente importa para você, reconstruindo todos esses pilares, reconectando esses pilares, é você se endireitar rumo ao seu tão sonhado positivo. Percebe que não é sobre conteúdo aqui? É sobre quem você se torna ao longo desta jornada, deste processo que eu te convido para se transformar. Com todos esses alinhamentos, você estará apta para ser um terreno fértil, apta para receber vida em abundância. E como serão entregues todos esses momentos que nós acabamos de falar? A cada semana eu vou liberar um módulo desses. Ao longo, então, de 12 semanas, estaremos muito juntas. Eu te orientando, te direcionando, sequencialmente, para te reconstruir nesse processo, para te alinhar novamente. E depois dessas 12 semanas, você terá o acesso integral a tudo que nós vivenciamos por 12 meses. Para você fazer sem pressa, para você voltar nos exercícios que necessita, para você não correr. Pode ser que a tua vida tenha um imprevisto, não conseguiu acompanhar a semana, o conhecimento que a gente trabalhou, os exercícios que a gente vai fazer. Não tem pressa, é no seu tempo. Porém, é do jeito certo, que te alinha ao seu tão sonhado bebezinho no colo. A maioria do nosso material vai estar numa plataforma. Porém, alguns vão chegar exclusivamente na sua casa. E por quê? Eu preparei uma surpresa para você, que eu vou te contar daqui a pouquinho. Temos bônus, Lívia? Claro que eu preparei bônus exclusivos para vocês. Além de tudo isso que eu acabei de falar, eu preparei bônus que vão te sustentar em toda essa jornada. Quais? Você terá um suporte do WhatsApp com um grupo totalmente fechado, acolhedor e de apoio, sem julgamentos ali dentro. E também terá acesso ao meu WhatsApp, não da minha equipe. As suas dúvidas serão respondidas por mim, se você assim desejar. Ainda, você vai ter um guia prático de exercícios de Santo Inácio de Loyola. Para quê? Este exercício foi o meu principal, que eu vou trabalhar com você, para você conseguir ter a intimidade que eu falei com o Criador. Para você saber enxergar, ouvir e falar com Ele. Este exercício de Santo Inácio de Loyola mudou o meu jeito de vivenciar a minha fé, de vivenciar a minha espiritualidade. Vai ter inteirinho para você. E na sua casa, como um presente especial, vai chegar um kit que eu preparei. O meu livro, autografado em seu nome, meu livro que eu lancei ano passado, ele se chama Você Acredita em Milagres? Eu conto detalhadamente toda a minha história. Lá não tem a jornada, lá tem a história por completo da minha vida, mas não tem, obviamente, a jornada. E eu preparei com muito amor e carinho um diário de milagres. Para que esse diário? Para você começar a reconhecer os pequenos
e grandes milagres que acontecem na sua vida todos os dias. E você sabe disso? Ou você não percebe os milagres que estão te acontecendo? Eu vou te preparar para você, então, encontrá-los. E eu fiz um diário para te guiar nessa. E para as 20 primeiras mulheres que entrarem na nossa jornada, vão receber em casa, junto com o kit, um bracelete. Um bracelete que vai ser o símbolo de que você decidiu não atravessar esta jornada sozinha. Ele representa o início de uma transformação que tanto você merece. Esse bracelete vai estar cravejado. Ele está aqui, inclusive, também comigo, ó. Tem um aqui comigo, tá vendo? Conseguem visualizar? Aqui? Tá aqui comigo. Ele tem um aqui, uma amostra dele. Ele está prontinho aqui para vocês, tá bom? Então, as 20 primeiras mulheres que entrarem na jornada terão acesso a este bracelete. Ah, tudo bem. Eu imagino que vocês estejam pensando, Lívia, mas qual é o preço dessa jornada? E aqui vamos refletir sobre uma coisa. Existe uma diferença entre preço e valor. Hoje, muitas mulheres, talvez várias dos que estão aqui hoje, investem um bom dinheiro em tratamento, exames, tentativas, protocolos, cursos diversos, aleatórios de dicas para engravidar e várias outras coisas. Mas vamos lá. Se você hoje fizer qualquer tratamento para engravidar, quanto custa? Qual é o preço desses tratamentos? Ou melhor, quanto você já gastou até agora nessas tentativas? Eu já fiz as 7 FIVs e eu sei que a cada ciclo da FIV, de 20 a 35 mil você vai gastar, dependendo do lugar, da equipe médica e tudo mais. Mas se você optar, né, se for a tua indicação, outros tratamentos, como estimulação por medicamentos, inseminação, coito programado, exames, consultas, tudo, vai sair de 3 até 20 mil reais. Varia demais. E é muito dinheiro. E mesmo assim, muitas continuam se sentindo perdidas, sozinhas e emocionalmente exaustas. Porque eu vivi isso. Eu era assim ao final das 7 filhos. E aqui na jornada, você estará investindo no que te sustenta, seu corpo, as suas emoções e a sua espiritualidade. Então, estamos falando de valor e de não preço. Sabe por quê? Uma outra coisa que você precisa pensar com muito carinho para agora, porque só nós sabemos o quanto pesa dormir e acordar no outro dia, frustrado, com o negativo que chega. Quanto custa o seu sonho da maternidade? Quanto custa escutar o primeiro, mamãe? Quanto custa ir nas festas de família e tentar se esconder o tempo todo daquelas perguntas imbecis? E aí, quando vem a gravidez? E aí, não tá tarde demais? Olha, você tá perdendo tempo. Olha, você tá velha. A gente sabe o peso disso. Quanto custa viver seus sonhos com uma família que você sempre imaginou desde pequenininha? Quanto custa sua dor por este vazio que está vivendo hoje? Tudo isso, minha gente, é valor. Então é sobre isso. Quanto tempo mais? Qual é o preço desta luta silenciosa, travada com você mesmo, todos os dias, silenciosamente? Então, considerando isso tudo que eu falei, eu imagino que você esteja pensando que o justo seria eu cobrar próximo esses valores de tratamento para engravidar, não é? Porque o que eu te prometo aqui na jornada muda a sua vida, transforma a sua vida. É algo muito sério. Mas, muita atenção. Eu quero entregar uma super oportunidade para você caminhar comigo, para te conduzir ao seu tão sonhado bebezinho no colo. Eu quero que muitas e muitas mulheres nessa vida acessem essas informações que eu tive, acessem esse método que eu criei, com todos os detalhes, para terem o sonho da maternidade realizado, para entrarem para a jornada do despertar materno. Porque aqui é sobre uma missão que me foi dada. Não é sobre dinheiro que eu preciso ganhar, é sobre missão que eu preciso ajudar muitas e muitas mulheres a não sofrerem como vêm sofrendo.
E a jornada hoje, ela está disponível taran, 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 por 12 vezes desse valor simbólico que está na tela. Menos do que muitos gastos que você fez hoje, inclusive no dia. Muito menos do que uma cartela de medicamento que você compra. E que não te trouxeram nenhuma transformação, como eu quero te conduzir. Este é o valor. 12 vezes desse valor que eu digo que é simbólico. Às vezes, em muitos lugares, isso não é uma pizza que você come em algum restaurante. Tá certo? E eu sei que talvez uma parte de você ainda fique pensando, e se não for para mim, Lívia? Então eu quero, né, te deixar completamente segura. Você entra na jornada, vive a jornada, e por 15 dias, se você sentir que não é para você, ou que não está gerando nenhuma transformação que você deseja, eu te devolvo 100% do seu investimento, sem risco, sem conversa, porque eu confio no que eu estou te entregando. Então, eu estou te dando uma garantia de 15 dias. E por que a gente precisa pensar nisso hoje? Porque hoje você está aberta, hoje você sentiu o caminho. E decisões que mudam a nossa vida, não são feitas só na cabeça, só com a razão, só com aquela condição racional. São feitas com o coração alinhado. Porque depois a tua rotina volta, o seu medo volta, as tentativas voltam, e você pode acabar adiando. Mais uma vez, uma decisão que te rouba tempo e energia. E talvez ainda você já tenha esperado tempo demais, sofrido tempo demais. Se alguma coisa dentro de você disse, é isso que eu preciso, é esse caminho, confia, é a sua emoção aflorando. Não ignora isso, não silencia isso. Vem viver conosco essa jornada que já está transformando muitas mulheres. Eu vou te guiar passo a passo, com verdade, com fé, com presença, com direção e clareza para a sua transformação. E ao final, alinhada ao seu tão sonhado positivo. Porque o seu milagre, hoje, ele não precisa mais de força, gente. Ele precisa de direção. Ele precisa de alinhamento. Qual seria o seu milagre? Eis aí. O foco do desfecho da nossa jornada. E você não precisa mais viver todo esse processo sozinho. Já tem um caminho pronto, escrito para te conduzir. O despertar também, ele começa com uma decisão. E hoje, talvez seja o seu dia do basta, deu, chega para mim. Se você não suporta mais caminhar sozinha, sem direção, sem alinhamento, nossa jornada estará disponível no link que vai aparecer para você agora no chat e também nas minhas redes sociais. Vou até parar de compartilhar aqui, porque eu quero voltar para ver vocês. Então, a partir de agora, nas minhas redes sociais e aqui no chat vai aparecer para vocês o link para entrar na jornada do despertar materno. Eu ficarei muito feliz. Não percam tempo. Pode ser que ficou alguma dúvida em tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje, em tudo aquilo que você aprendeu hoje. Então, antes da gente finalizar a nossa aula, né, nosso encontro, eu quero abrir para perguntas que eu gostaria de responder para vocês. Se algo não ficou claro, se algo não ficou nítido em tudo aquilo que eu compartilhei, eu quero então poder responder para você aqui, agora, através do chat. Temos alguma dúvida, meninas? Não? Ficou claro? Ficou esclarecido? Eu tenho, Patrícia. O link?
Ficou alguma dúvida? Patrícia, vai ser uma mentoria? Esther, praticamente uma mentoria, porque eu quero caminhar muito juntas de vocês. Vai ser muito específica a nossa caminhada, né? Teremos as aulas em conjunto. Se você não puder, nas aulas ao vivo, vai estar gravada para você ver o dia e a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Mas as dúvidas, os direcionamentos, eu sempre estarei respondendo para vocês no WhatsApp. Faremos encontros online, só eu e você, para que a gente possa acompanhar a sua jornada. Então, ela tem um pouco, sim, de uma mentoria. Esse valor é para a jornada toda? Patrícia, é para a jornada toda. Exatamente, Patrícia. Ela é para a jornada inteirinha. E depois das 12 semanas que a gente caminhar juntinhas, você ainda vai ter acesso por 12 meses para você ter livre, né? O acesso para ver as aulas, os exercícios. Se ficou com alguma dúvida, vai estar lá disponível para vocês. Aí, pessoal, é o link de compra, então, que já foi disponibilizado para vocês acessarem e comprarem. Se tiverem dúvidas no acesso, nós estaremos nas redes sociais preparados para ajudar. E também nesse link tem um WhatsApp específico da minha equipe para você tirar qualquer dúvida se algum erro eventual acontecer durante a sua compra, tá bom? Dúvidas? Poxa, não vou poder participar, não tenho condições para pagar. Patrícia, são 12 vezes daquele valor simbólico. Não deixa passar essa oportunidade. Mulheres não vivem de condição, vivem de decisão. Vivem de decisão. Isso eu aprendi na minha vida. Quando você coloca a sua condição na frente, você deixa de experimentar o extraordinário. O extraordinário. Mulheres vivem de decisões. Decidam executar as tarefas. E não coloque a condição na sua frente. Um recado para vocês, na noite de hoje também. Mais alguma dúvida? Maria, qual o valor eu do que ao banheiro? Ah, tá. O valor é 12 vezes de R$ 72,09. Você pode parcelar em até 12 vezes. Se quiser parcelar menos, você parcela menos. Se você quiser pagar à vista, também pode pagar à vista. Não tem problema nenhum. Tá? Foi a forma mais flexível que eu consegui fazer para deixar acessível para vocês não perderem essa linda oportunidade de caminhar conosco na jornada do despertar na Terra. Joia? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Mais alguma dúvida? Não? Entendido tudo, então? Vamos para 1h25 de encontro. Muito bom, muito bom. Excelente. Então, vamos finalizar, já que vocês não têm dúvidas. Qualquer coisa, estaremos nas nossas redes sociais. Lá na página de compra também tem um WhatsApp da nossa equipe. Lá no meu Instagram tem o link na minha bio de compra. Então, vocês conseguem comprar por lá também, né? No grupo do WhatsApp a gente vai estar disponibilizando, por e-mail estaremos disponibilizando, e eu quero me despedir de vocês nessa noite muito especial, que eu preparei com muito amor e carinho. Foi um imenso prazer passar esse tempo de qualidade com cada uma que decidiu estar aqui. Foi maravilhosa a nossa noite. Foi para mim um marco. Eu sempre adoro estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Sempre tentando ajudar, direcionar, elucidar vocês a alcançarem os seus tão sonhados bebezinhos no colo. Contem comigo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E eu quero encontrá-las lá na jornada, para juntas encontrarmos a sua verdadeira transformação, para te direcionar ao seu tão sonhado bebezinho. Um beijo, se cuidem e uma linda noite de quinta-feira para vocês. Beijo! Tchau! Eita, não tô conseguindo sair.